Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre a carta de apresentação. O que é a carta de apresentação e quando usar? A carta, nós só utilizamos o termo carta. Na verdade, é um texto que você vai utilizar quando você for enviar o seu currículo por e-mail, por exemplo. Algumas empresas solicitam essa carta à parte, então você pode fazer no Word, salvar no PDF, para poder enviar juntamente com o seu currículo. Mas normalmente a carta de apresentação ela é enviada junto com o seu currículo, mas no corpo do e-mail, quando você vai enviar então o seu currículo por e-mail. Ou quando você vai fazer o envio do seu currículo, por exemplo, no site da empresa, que tem um campo mensagem ou observações, algum campo assim, neste campo você pode então incluir as informações que você vai escrever na sua carta de apresentação neste campo, né? Neste campo de mensagem ou observações. O que você deve então fazer, né? Como você deve escrever a sua carta de apresentação? Ela é bem simples. Você vai se apresentar de uma forma resumida. Você pode fazer uso, por exemplo, de algumas informações que constam na divulgação da vaga para colocar então na sua carta de apresentação. Então, como que você vai fazer isso? Você vai verificar como a vaga foi divulgada, tudo que está sendo solicitado na vaga, se tem algum conhecimento que a vaga solicita, se tem algum conhecimento, por exemplo, em sistema, ou conhecimento de cálculos, algum conhecimento específico que você tenha esse conhecimento, você pode já citar isso na sua carta de apresentação. Bem como se a vaga pede ali, às vezes, alguma informação, por exemplo, sobre formação específica, e você tem determinada formação, você pode citar então na sua carta de apresentação, porque você vai dar destaque então para que o recrutador verifique o seu currículo, talvez na frente de outras pessoas. Então a carta de apresentação ela é um breve resumo sobre você, mas você vai se apresentar ali bem brevemente. Você não deve colocar, por exemplo, a sua carta de apresentação no final do seu currículo ou no começo do currículo. Eu já peguei alguns currículos, ainda pego currículos dessa forma, que tem ali uma apresentação que é além do resumo, né, uma apresentação, uma pessoa falando, colocando essa informação de carta de apresentação, mas você não vai incluir no seu currículo. É um documento à parte, que você pode tanto anexar, né, quando a empresa solicita, né, quando a empresa coloca ali pedindo que você faça uma carta de apresentação, mas normalmente você vai utilizar essa carta de apresentação, né, é chamada de carta de apresentação, mas na verdade ela só é o corpo do seu e-mail, né, é só você se apresentando, dando ali já uma breve explicação para o recrutador de quem é você antes dele abrir o anexo do seu e-mail. Então, o que você tem que verificar para escrever a sua carta de apresentação? O que a vaga pede, então você vai colocar os atributos que consta ali, né? E como eu já falei, se a vaga pede, por exemplo, um conhecimento em departamento pessoal, em e-social, você tem o conhecimento, é uma informação que você já vai colocar então na sua carta de apresentação. Aqui eu tenho um modelinho de como pode ser a carta de apresentação. Já coloquei no corpo do e-mail para que vocês possam fixar isso, que realmente essa carta de apresentação ela não é um documento que você vai anexar. Ela é uma carta, é um texto que você vai escrever no corpo do e-mail. Então, como que você vai mandar o e-mail com o seu currículo para o recrutador? Você vai escrever ali o e-mail, né, que foi divulgado na vaga, vai colocar no assunto o nome da vaga, exatamente como foi feita a divulgação, e vai escrever então no corpo do e-mail. Vai colocar olá, o nome da pessoa para quem você vai mandar o currículo, se você sabe quem é essa pessoa. Às vezes o e-mail consta ali o nome de RH, arroba, o nome da empresa, e não foi divulgado o nome da pessoa. Nesse caso, você pode colocar caro recrutador, cara recrutadora, enfim. Mas você pode se apresentar ou só pode colocar olá, se você não souber se é um homem ou uma mulher, não sabe o nome, pode só colocar um olá ali. Então você vai colocar: meu nome é tal, sou formada em gestão de recursos humanos, atuando na área há mais de 10 anos, me tornei especialista em departamento pessoal e social e recursos humanos. Então lembra que eu falei que a vaga pedia ali conhecimentos em e-social? Então eu já cito aqui que eu tenho esse conhecimento, eu possuo esse conhecimento, eu sou uma especialista em departamento pessoal e e-social. Verifiquei a divulgação da vaga de coordenador de recursos humanos. Nesse caso, você vai escrever o nome da vaga, né? Eu tomei como exemplo essa vaga de coordenador de recursos humanos e acredito que o meu perfil seja aderente ao que busca. Sendo assim, venho me candidatar a esta oportunidade. Fico no aguardo de um contato para que possamos conversar e que eu possa, então, me apresentar e demonstrar os meus conhecimentos. Então, você vai fazer uma carta, um texto
bem resumido, bem sucinto. O importante é que você use esse espaço para que você coloque, informações dos quais você corresponda com a vaga. Então, se a vaga pede determinados conhecimentos, você já aproveita e coloca aqui. Então, se ela pede o domínio de algum sistema, se ela pede um conhecimento específico em alguma área, se ela pede alguma formação, você já aproveita essa oportunidade e coloca aqui na sua carta de apresentação. Assim, você chama mais a atenção do recrutador, facilitando então que ele abra ali o seu currículo e tenha um pouco mais de interesse em você. Então, é dessa forma que você faz a carta de apresentação. Lembrando que ela pode ser, sim, um documento que você vai mandar à parte quando a empresa solicita. Alguns casos, a empresa solicita que você mande currículo mais carta de apresentação. Nesse caso, você vai mandar dois documentos. Quando a empresa não solicita, então, que você mande à parte uma carta de apresentação, você vai escrever essa carta no corpo do seu e-mail, tá bom? Bom, essa foi então a nossa aula sobre a carta de apresentação. E eu aguardo então você nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.